a principal habilidade que realmente vai fazer a diferença na sua jornada como trader? Olha, o que eu vou te falar hoje parece um pouco clichê, mas não é. Essa talvez seja uma das principais dificuldades dos traders iniciantes. E para te provar isso, esse vídeo vai ser um pouco diferente. Eu vou fazer uma análise bem detalhada de um processo de drawdown com a minha estratégia operacional, passo a passo, com todos os dados de performance abertos na tela. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te provar, mostrando a minha performance, que a principal habilidade que vai te permitir conquistar consistência de resultados no day trade é a sua capacidade de lidar com as perdas. Então vamos lá? Bora pro vídeo. Muito bem, e se você está chegando por aqui agora, meu nome é Cleiton Barros. Aqui a gente fala de trading. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo. Eu tenho absoluta certeza que você já ouviu aquela famosa frase por aí, né? Você precisa aprender a perder para ser lucrativo no day trade. Embora seja uma frase clichê, ela é totalmente verdadeira. E essa é uma das maiores dificuldades dos traders iniciantes. Agora a gente vai ver na prática, analisando a performance da minha estratégia operacional no dólar, por que essa frase é tão verdadeira e por que desenvolver essa habilidade vai fazer total diferença na sua jornada como trader. E mais do que isso, eu vou te dar dicas importantes sobre como lidar com essas perdas. Então vamos lá. Vamos começar dando uma olhada na curva de performance da minha estratégia operacional do dólar em 2021. Essa aqui é a curva de performance da minha estratégia no dólar em 2021. Foram 411 operações realizadas, com 63% de taxa de acerto média. Essa é uma estratégia que opera com risco-retorno de 1 para 1 e ela apresentou uma expectativa matemática média de 2,73 no período. Então, muito bem, está aí a estratégia que se mostrou muito lucrativa, com resultados bem bacanas, né? Então, vamos seguir aqui. Agora eu quero chamar a sua atenção para esses pontos que eu destaquei aqui no gráfico. Como você pode perceber, a curva de performance é muito positiva e tem uma inclinação ascendente muito boa, né? Mas essas 4 regiões do gráfico aqui que eu destaquei tiveram um comportamento um pouco diferente. Elas meio que entraram numa lateralização, você percebe? O resultado fica de lado por algum tempo. Daí ele vai para cima, vai para baixo, mas fica um tempo sem conseguir retomar aquele movimento de crescimento da curva, né? Esses períodos assim são chamados períodos de drawdown e eles são justamente o foco do nosso vídeo de hoje. A gente tem 4 objetivos nesse vídeo com relação aos drawdowns. O primeiro é entender o que eles são. Então, por que eles acontecem, o efeito negativo que eles têm sobre os traders e como que a gente pode lidar com eles. Então vamos lá, vamos começar pelo começo. O que são os drawdowns, né? Para a gente entender com mais detalhes o que é um drawdown e como que eles acontecem, eu dei um zoom aqui na curva de performance, naquele primeiro drawdown que eu tinha destacado ali no slide anterior. Está aí na tela. Então aqui no eixo X do gráfico, a gente tem a escala de pontos acumulados e no eixo Y, a escala de quantidade de operações realizadas. E o que a gente percebe aí? A estratégia vai performando bem, né? Vai ali acumulando pontos, e quando chega na operação de número 37, onde ela produz um topo ali com 160 pontos acumulados, que aconteceu exatamente no dia 10 de fevereiro de 2021, ou seja, 1 mês e 10 dias depois do início do gráfico, né, que foi no primeiro pregão de janeiro de 21, isso só para a gente ter uma referência de datas, tá? E aí foram 27 pregões até chegar lá. Então, vamos dar uma olhadinha mais de perto nos números. Olha só, eu estou falando especificamente desse movimento aqui. Foram 37 operações, então, realizadas, onde a gente conseguiu acumular aí 160 pontos na curva de performance, né? Nesse período que eu acabei de falar, de 1 mês e 10 dias, foram ao todo 27 pregões operados, né? Nesse período, os números da performance da estratégia estavam assim, ó, 68% de taxa de acerto médio e 3,92% de expectativa matemática média, tá? Então, muito bem. Aí, a partir desse momento, a estratégia começou a performar abaixo da média que ela vinha apresentando. E olha só o que aconteceu. A partir da operação de número 37, que formou aquele topo no gráfico com 160 pontos acumulados, nos próximos 2 dias houve 5 operações. E as 5 foram 5 losses, né? Então, de 160 pontos, a curva foi caindo. Primeiro para 143 pontos, depois para 126 pontos, depois 110,5, depois para 99,5 e no quinto loss para 89 pontos. Então, nesse período aí de 2 dias, a performance, que estava com uma taxa de acerto média, né, de 68%, foi a 0.
e a expectativa matemática média, que era de 3,92, foi para menos 14. Então tá aí, isso é um drawdown. Drawdown é um recuo de capital formado por uma sequência contínua ou não de resultados negativos. A gente então mede um drawdown pela evolução da curva de performance, né, que por sua vez pode ser medida por pontos ou pelo financeiro. Né? O que a gente está vendo aí na tela agora, ela está medida por pontos. Né? Então, o drawdown é exatamente o movimento produzido desde o último topo até o fundo. Né? Então, no nosso exemplo, ele deu início ali na operação de número 38, né? Uma operação posterior à formação do topo, que foi na 37, quando a gente tinha ali 160 pontos acumulados, né? Na curva. E aí ele foi até a operação 42, né? Aos 89 pontos, produzindo um fundo ali. Portanto, nesse drawdown específico, né? A estratégia acabou devolvendo 71 pontos. Então vamos analisar como que fica a parte financeira desse evento, né? Para a gente ter uma ideia melhor. Bom, então olha aí, como eu disse no início do vídeo, isso aqui é a curva de performance da minha estratégia de dólar, né? Então, por exemplo, se você estivesse operando aqui com 5 mini contratos de dólar, você teria conseguido acumular um capital de R$8.000, né, de resultado financeiro aí, nessas 37 primeiras operações do ano, que são justamente os 160 pontos que foram acumulados, né, equivalentes. E aí, quando a estratégia entrou em drawdown, ela acabou devolvendo 71 pontos, né, que equivale a um financeiro de R$3.550, né? Portanto, ao final do drawdown, você teria R$4.495 de capital acumulado, ou seja, um recuo de capital de 44%. Né? Foi um drawdown bastante importante. Agora, se a gente continuasse analisando a curva de performance depois que aconteceu esse drawdown, né, a gente iria verificar que esse drawdown se recuperou, a estratégia conseguiu se recuperar, né, desse drawdown, e aí a curva de performance produz um novo topo ali com 180 pontos acumulados, né? E na sequência ela novamente entra em drawdown, que novamente desceu lá até os 89 pontos, né? E só depois disso que ela conseguiu de fato se recuperar definitivamente e continuou aí produzindo resultados crescentes, né? E esse movimento então inteiro, desde aquele primeiro drawdown que a gente estudou no detalhe até esse segundo aqui, ele foi composto então aí por 58 operações, dentro de um período operacional de 55 dias, né? Que teve então início lá no dia 10 de fevereiro de 21 e terminou no dia 6/4 de 21, né? Esse período é composto por mais ou menos 40 dias de pregão. Ou seja, a estratégia produziu um drawdown, conseguiu se recuperar desse drawdown e na sequência produziu um novo drawdown e daí se recuperou de novo, né? Nesse caso, o segundo drawdown foi um drawdown de recuperação um pouco mais lenta, né? E agora, o que aconteceu depois disso? Olha, então vamos olhar aqui de novo para a curva de performance anual da estratégia, né? Então, olha só, ao longo de um ano, ao longo do ano de 2021 ao todo, né, foram realizadas 411 operações, acumulando 1.250 pontos. Então, operando, naquele exemplo que eu dei anteriormente, com 5 mini contratos de dólar, você teria acumulado um financeiro de R$ 62.500 nesse período, que é uma excelente performance, né, para esse tamanho de lote. Agora veja que interessante, eu destaquei aí na curva, né, os principais drawdowns que aconteceram nesse período de um ano, né? E como a gente pode verificar, drawdown é algo que acontece o tempo inteiro. Na verdade, é a rotina de um trader, né? E se você parar para olhar, parar para analisar em última instância, a gente fica mais tempo em drawdown do que produzindo novos topos, né? Alguns são mais severos, outros menos severos. Alguns, né, se recuperam um pouco mais rápido, outros precisam de um tempo a mais para se recuperar, mas também acabam se recuperando. Então, a partir dessa análise que a gente fez agora, a gente consegue aí extrair algumas conclusões, né? Conclusões que são muito importantes e que fazem total diferença na sua jornada como trader, né? Então, vamos entender o que a gente concluiu. A primeira conclusão importante que a gente chega é a seguinte: você precisa aprender a perder para ganhar. Eu acho que ficou muito óbvio isso, né? Porque drawdowns fazem parte de qualquer estratégia operacional. Todos os traders do mundo passam por drawdowns. Não existe estratégia operacional que não apresente drawdowns. Sabem por quê? Porque trading é sobre probabilidades. E uma das leis da probabilidade explicam os drawdowns através de um conceito chamado
máximas sequências prováveis. Como trader, você precisa conhecer esse conceito e os seus efeitos sobre o seu resultado. A grande maioria dos traders iniciantes muda de estratégia no primeiro drawdown. Aí eles escolhem uma outra estratégia operacional, que obviamente também vai passar por um período de drawdown. Daí eles mudam de novo. Acabam ficando nesse movimento de constante mudança, nessa espiral negativa, saindo de um drawdown e entrando no outro. O resultado disso é que eles nunca conseguem capturar os ciclos positivos das estratégias, porque eles não dão tempo para isso acontecer. Eles não conseguem passar e superar um período de drawdown. E você sabe por quê? Porque eles não conhecem sobre probabilidades. Esse é um assunto muito sério. Inclusive eu gravei um vídeo onde eu desenvolvo esse conceito em detalhes. Eu vou deixar esse vídeo aqui nesse card para você assistir depois. Não perde, porque esse é um assunto muito importante. A segunda conclusão é que você precisa gerenciar seu risco de forma adequada. É impossível passar por períodos de drawdown sem uma boa gestão de risco. E gestão de risco é um assunto negligenciado por 90% dos traders iniciantes. Gestão de risco está longe de ser apenas definir com quantos contratos você vai operar. Tem muito mais variáveis envolvidas. E outra coisa, gestão de risco precisa trabalhar sempre em conjunto com gestão de capital. Isso tem um impacto brutal no seu resultado. Eu trato desses dois temas no meu treinamento de capacitação de traders profissionais, o Arte do Trading. Se você tiver interesse em conhecer meu treinamento, o link de acesso para o site está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Existe um outro teorema importante na lei das probabilidades, que é a lei dos grandes números. Resumidamente, ela explica que quanto mais tentativas são realizadas, mais a probabilidade da média aritmética dos resultados observados irá se aproximar da probabilidade real. Ou seja, imagina aí nessa minha estratégia operacional que trabalhou ao longo do ano de 2021 com uma taxa média de acerto de 63%. Para que eu tenha uma performance por volta desses 63%, eu preciso de uma quantidade grande de operações. Não adianta trabalhar com um universo pequeno de dados, porque daí eu posso ter uma distorção, como é o caso, por exemplo, dentro de um período de drawdown. E por que isso é importante que você saiba? Porque sabendo disso, você descobre que não faz nenhum sentido medir ou contabilizar os seus resultados num período pequeno, composto por poucas operações. Então, ficar contabilizando seu resultado por dia, por semana ou até mesmo por mês faz pouco sentido. E não sou eu que está te dizendo isso, é a lei das probabilidades. O que faz mais sentido é que a contabilização dos resultados seja feita através do conceito de blocos de operações. Blocos maiores, com 50, 60 ou mais operações, para que dessa forma você tenha uma quantidade maior de amostra estatística, então os resultados tendem a se aproximar mais da média histórica. A quarta conclusão é que trading vai muito além dos gráficos, e isso é chave. Enquanto seu foco for apenas nos gráficos, os seus resultados não vão aparecer. E essa é a verdade. Trading é uma atividade super complexa, que envolve um conjunto de variáveis, de habilidades, para poder dar certo. É óbvio que entre essas habilidades está uma boa estratégia operacional, mas isso não pode ser seu foco. Estratégia operacional, na minha opinião, deveria ser a última coisa para olhar. Na frente disso, você precisa conhecer probabilidades, aspectos mentais, aspectos emocionais, aspectos comportamentais, gestão de risco, entender toda a parte matemática do trading e aí sim, por último, buscar uma boa estratégia operacional. Bom, eu espero que esse conteúdo te ajude no seu processo de desenvolvimento como trader. Da mesma maneira que ele pode te ajudar, ele também pode contribuir com outras pessoas que estejam percorrendo a mesma jornada que você. Então eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos que, assim como você, estão buscando se desenvolver no day trade. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar seus comentários aqui embaixo e de dar o seu like. Aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para o YouTube te avisar sempre que tiver um vídeo novo. Assim você não perde nenhum conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.